O uso dos navios como meios de transporte se espalhou há 5.000 anos atrás com a civilização ocidental, com a invenção do barco à vela. Muita gente que não sabe diferenciar embarcações hoje em dia, acham que veleiros e catamarãs são a mesma embarcação. E realmente, os dois não têm uma diferença muito significativa. Eles ainda têm o seu propósito de usar as velas. Mas nesse vídeo, você vai aprender como essas duas embarcações têm as suas diferenças, desde a história até seus usos hoje em dia. Então vamos lá. Embora as embarcações estejam presentes na história das civilizações há milênios, o uso de barcos à vela para competições é algo relativamente recente. A origem vem do século XVII, quando surgiu, na Holanda, um tipo de embarcação chamado jagdschip. Esse se tornando um esporte que é muito praticado inclusive nas Olimpíadas. Isso é apenas uma curiosidade. As embarcações à vela, como eu disse, estão na nossa história há milênios. As características dos veleiros era a seguinte: é uma embarcação propelida por um velame, conjunto de velas de tecido de corte e cálculo apropriado, apoiada em um ou mais mastros e controlados por um conjunto de cabos chamado cordoalha. Todo esse sistema costuma denominar-se armadoria. Possui também um patilhão e um leme apropriado segundo sua armadoria, que ajuda a controlar o navio até a sua rota. Geralmente, podia ser um pedaço de tábua que ficava atrás do navio que era conectado ao seu leme, ou também o tipo mais convencional parecido com um volante ou uma roda. As participações desses veleiros foram em períodos que concentram importantes eventos, que tiveram uma influência significativa na história. Na época, os países que eram forças marítimas naquela época, era, Inglaterra e Portugal, que tiveram participações na Guerra Napoleônica entre 1793 e 1815, a independência da América e, o que nos afetou profundamente, a jornada da família real ao Brasil entre 1807 e 1808. As duas marinhas tiveram uma participação ativa neste período e, muitas vezes, fundamental. Mas também foram infelizmente usadas para transportar escravos da África para fazer trabalhos forçados do Brasil em 1530. Mas isso fica para um próximo vídeo. Os veleiros eram muito bons por ter um papel multiuso para os dois países por serem navios com canhões, mas podiam ao mesmo tempo transportar mercadorias e outras coisas. No fim, quem ganhou essa corrida foi Portugal por ter mais litoral, navegadores experientes e terem mais conhecimentos ao mar. Os navios à vela foram úteis até mesmo depois do período de navios a vapor em 1807, para transporte e entre outras coisas, mas perdendo sua utilidade como transportar pessoas, que foi substituído por grandes navios transatlânticos a vapor, que vai também ficar para futuros vídeos. Hoje em dia os veleiros têm uma utilidade não muito usada como antigamente. Hoje os mesmos são usados para praticar o turismo ou para conhecer a história, como no Brasil, por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú, que tem passeios retratando os veleiros piratas. Ou então Fortaleza, que tem passeios de veleiros ao longo do litoral da cidade, passando por pontos históricos ou naufrágios por aquela região. Existem também pessoas que usam esses veleiros para fazer volta ao mundo. Enfim, mas agora vamos conhecer a história dos catamarãs. Os catamarãs surgiram na Micronésia e Polinésia por uma necessidade de melhorar a estabilidade e velocidade, como uma alternativa aos monocascos. Foi através dessas embarcações que este povo ocupou as ilhas do Pacífico, incluindo a colonização do Havaí. Mas o mesmo se desenvolveu nos anos de 1950 na Inglaterra. Foram desenvolvidos os primeiros catamarãs modernos à vela para a competição. Surgiu a primeira geração de projetistas e construtores do multicascos modernos, com uma crescente variedade de embarcações à vela e a motor para esporte e lazer. Desde então, com o desenvolvimento de materiais e de técnicas de construção,
Os catamarãs vêm se tornando uma opção para várias áreas da engenharia naval, com suas mais variadas formas, sejam cascos convencionais, simétricos e assimétricos. A característica que diferencia muito dos veleiros é a sua forma de casco, que é um casco que nos seus lados tem outro casco, fazendo o navio ser muito mais estável do que os veleiros. Hoje em dia, com o desenvolvimento dos materiais e dos conhecimentos estruturais, a cada dia os catamarãs vêm ganhando mais espaço nos meios de navegação, seja para o transporte de passageiros ou carga, como no caso dos ferriboates, seja para lazer, como os veleiros, lanchas de competição e de cruzeiro. Na área de transporte, o catamarã tem se mostrado uma excelente solução para linhas curtas de até 1.000 km, 540 milhas, com velocidades superiores a 30 nós, tornando-se um concorrente efetivo aos já saturados meios de transporte dos grandes centros de produção. O catamarã será uma opção sempre que economia, conforto e a estabilidade forem requisitos do projeto. Bem, nesse vídeo, você viu que as histórias de ambos são totalmente diferentes e suas finalidades também. As suas diferenças é que o catamarã é mais acessível e moderno do que os veleiros, pois os veleiros, hoje em dia, têm o objetivo de mostrar a história e servir como museu. Já os catamarãs têm o objetivo de trazer o lazer e o transporte, sendo mais ágil e estável. E também eles ainda estão no começo, tendo um grande futuro nas suas engenharias. Se você tiver dinheiro, é o mais fácil você comprar um catamarã do que um veleira por ser mais acessível. Bem, esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar no projeto. Bem, muito obrigado por assistir. Até breve.